Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia nesta manhã gloriosa que o Senhor Deus nos tem concedido de estarmos mais uma vez juntos para meditar na palavra de Deus. Desde já agradecemos ao nosso bom Deus por esta rica oportunidade e ao nosso irmão Edgar Melo pela iniciativa deste projeto para o estudo da palavra do Senhor. Nesta manhã estaremos meditando na leitura diária da nossa primeira lição do terceiro trimestre de 2020, lição cujo tema é Daniel ora por um despertamento. Leitura diária encontra-se em Abacuque, capítulo de número 3, versículos de 1 a 19, cujo título é Abacuque ora pelo livramento. Então, meus amados, assim diz o texto da palavra de Deus na versão NVI. A oração de Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o Santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de águas desceram com violência ao abismo e transbordou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Como as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram. Como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Meus amados irmãos, temos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Porém, em ligeiros tempos, queremos trazer uma breve reflexão com relação a este assunto. Sabemos que o título da lição é que Daniel ora por um despertamento. Porém, a prática da oração, ela é uma constante em todo o Antigo Testamento. Adão, ele viveu na prática da oração. Abel, também na prática da oração. Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, todos os profetas viveram na prática da oração. E a oração, meus irmãos, ela traz para a nossa vida algo muito especial com relação à vontade de Deus. Porém, no livro de Abacuque, que é dividido em 3 partes, a primeira parte, perguntas e respostas, é o primeiro capítulo. O segundo é a revelação divina com relação ao futuro do povo. E terceiro, nós vemos a oração de Abacuque. Este capítulo, ele retrata o modo pelo qual Abacuque reage às respostas de Deus, com relação ao capítulo de número 2. Entre o pecado do mundo e o juízo divino. O profeta aprendera a viver pela fé em Deus e a confiar na sabedoria dos seus caminhos. Observe, amados, que nós temos aqui 2 versículos conhecidos, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3. O primeiro, do capítulo 3, é o versículo de número 2. O versículo de número 2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. O mesmo versículo está na versão corrigida, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi. Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. O interessante é que Deus havia prometido, no capítulo de número 2, um acerto de contas para com o povo de Israel. Deus havia prometido que o justo, ele viveria por fé, e também havia prometido o juízo sobre a nação ímpia. Pois o contexto da época era que Judá havia apostatado da fé e estava seguindo a outros deuses. Então, das perguntas de Abacuque, era no capítulo 1, até quando, Senhor? O Senhor não vai fazer nada com relação a isto, conforme Abacuque, capítulo 1, versículo de número 2. Até quando, Senhor, clamarei, e o Senhor não me ouvirá? Gritarei violência, e o Senhor não salvará. Então o Senhor passa a responder aos questionamentos do profeta, e no capítulo de número 2, Deus ele traz a revelação de que os babilônios viriam invadir Jerusalém, sitiando e levando o povo de Israel em cativeiro. Viria como, na descrição de Joel, um exército de gafanhoto. Então observe que a palavra de Deus, com relação ao livro de Abacuque, no 3º capítulo, nós vemos a oração do profeta. O profeta, ele reconhece o que Deus pode fazer. Então ele pede: Deus, aviva a tua obra. Em outras palavras, Deus, faz a tua vontade. Se é juízo, traga juízo, mas também lembre-se da sua misericórdia. Ele reconhece que Deus é um Deus justo. Também reconhece que ele é um Deus misericordioso.
Não é fácil, meus irmãos, elevar-se na vida de fé, mas quem deseja viver no vale, quem é que deseja viver no vale? Como Abacuque, devemos conversar abertamente com Deus sobre as nossas dificuldades. Devemos orar, meditar na palavra de Deus e estar disposto a sentir temor e tremor quando o Senhor se revelar a nós. Mas terá valido a pena quando alcançarmos novos picos de fé e descobrirmos novas oportunidades de crescimento e de serviço. Então entenda, meu amigo e irmão, Deus havia de aplicar juízo sobre o povo, e Abacuque ora, pedindo a Deus livramento. Ele diz: Senhor, lembra-te da misericórdia. O interessante é que ele não se conforma nisto, mas ele, como quem diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando Jesus ensinava a orar, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Imagina Abacuque orando neste momento o Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. O interessante é que ele não desanima. Ele começa todo o livro, aliás, ele começa o primeiro capítulo em dúvida, conversando com Deus. Alguns teólogos chegam a afirmar que o livro de Abacuque era como um diário, ele descrevendo como era o seu relacionamento com Deus. E agora, Abacuque, que era contemporâneo de Daniel, contemporâneo de Ezequiel, porque o livro foi escrito provavelmente no ano 605 antes de Cristo, prestes a acontecer o cativeiro babilônico. Abacuque, ele estava aguardando a providência divina, porém confiando no poder de Deus. Quando nós vemos isso, em todo o decorrer do capítulo de número 3, nós vemos Abacuque, ele tendo a visão da grandeza de Deus, capítulo de número 3, versículos 3 a 15, nós vemos Abacuque, ele tendo uma fé renovada. Deus, ele dá uma firmeza, para Abacuque, de forma que a vontade de Deus ela se torna soberana para o servo do Senhor. No versículo 16 ele diz assim: esperarei pacientemente no Senhor. Glória a Deus. E o interessante é dos versículos 18 e 19, quando ele diz, 17, 18 e 19, ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor, mas observe as circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelhas no curral, e ainda que não haja vacas no curral, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A oração, irmãos, ela sendo consistente em Deus, ela nos dá uma segurança para que mesmo em meio às dificuldades, nós possamos nos manter firmes, sabendo que Deus, ele nos livra de todo mal. Que Deus, ele toma conta da nossa vida. Podemos trazer uma rápida aplicação para este momento em que nós estamos vivendo. Observe, é um momento de crise, é um momento em que muitos ainda estão assustados com a enfermidade. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: se nós permanecermos firmes diante de Deus, independentemente das circunstâncias, Deus, ele permanecerá nos ajudando, nos renovando a esperança, firmando cada dia nossa fé e nos dando a certeza de que breve a trombeta irá tocar e que nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, entendendo que esta é a promessa do Senhor para a vida de todos aqueles que creem. Então, meus irmãos, permaneçamos em oração, possamos pedir a Deus um avivamento, que nós possamos pedir a Deus um renovo para a nossa nação, principalmente
para o povo de Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer compartilhar com os irmãos nesta manhã.